A gente torce para que ninguém precise do conteúdo de hoje, né? Mas é tão necessário também, pensando em crianças, mas também idosos. Eu não sei se você sabe, mas muitos acidentes com idosos acontecem dentro de casa e, na maioria das vezes, eles podem ter até consequências menores se o socorro fosse feito de uma forma correta e os cuidados necessários também. Quedas, engasgos, desmaios, né? Até o mal-estar ali, são situações que exigem atenção imediata, calma, né, na hora que é difícil e principalmente, que é o que a gente quer passar para vocês hoje, a informação. Pois é, o tema de hoje então é isso, algo que pode fazer diferença mesmo na hora do susto para você que de repente em casa precisar dos primeiros socorros. E além de mostrar na prática, né, a gente vai receber aqui um tenente do Corpo de Bombeiros nos próximos blocos, vamos também ter um foco especial de cuidados com os idosos. Por isso a gente recebe aqui no estúdio a médica geriatra Alana Menezes. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Alana. Oi, gente, obrigada pelo convite. Imagina, doutora, nossa intenção é ir em casa, na sua casa aí mesmo, fazer um passeio. Por que a casa, muitas vezes, é o lugar que acaba ocorrendo acidentes com os idosos? Imagina, né, Lucas? É aquele local que era para ser a nossa proteção, nosso acolhimento. Mas só que é o local que a gente também passa a maior parte do nosso dia, né? Sim. E é um local também que a nossa guarda baixa. Eu ia falar isso. Igual quando o acidente de trânsito acontece perto de casa, tem essa estatística, né? Que os maiores acidentes de trânsito acontecem perto da nossa casa. Porque a gente chega perto, já desliga o senso de responsabilidade. E em casa acontece isso também. Também. E nos idosos, Ana, tem um detalhe, aquela coisa assim, mas eu moro nessa casa há 30 anos, então eu não vou cair. Mas você não é a mesma pessoa há 30 anos. Exatamente. O corpo envelheceu, mas a casa não. O reflexo também não é mais o mesmo. Então, pensando nisso, o que é mais comum de acontecer? Entre os acidentes domésticos, o mais comum é queda, né? Queda, você falou, né? A queda pode dar uma contusão, um trauma pequeno, mas também temos os engasgos, as crianças são de risco, mas os idosos também, porque também envelhece essa parte aqui da deglutição, queimaduras, intoxicação. Infelizmente, são eventos comuns entre os idosos. Quais situações, né, ali que infelizmente quando acontece esse tipo de coisa que requer, assim, que exige um atendimento imediato, na hora, assim, né? Claro que o engasgo deve ser uma dessa questão, porque, né, precisa desengasgar ali na hora. Sim. Ana, assim, quedas, né, sobretudo, quando você não consegue se levantar, uma dor importante, uma dificuldade de mobilidade, tem que procurar assistência, SAMU, pode ser uma fratura, né? Pode ser uma fratura de fêmur, engasgo, você não conseguiu voltar, não está respirando, é urgência, sempre, assim, a recomendação é que você procure assistência, assim, porque a gente está falando de acidentes mais graves. Sim. Agora, é claro, né, se foi um trauma pequeno, uma contusão pequena. Essa semana mesmo eu estive na minha casa, minha sogra, o vidro caiu por cima dela, depois eu conto melhor. Nossa. Mas é um acidente, e ela precisou de ajuda, e na hora a sorte é que a gente tinha a Alexa, né, e pediu ajuda, ligou, porque ela não conseguia tirar o vidro de cima dela, né? Peso, então, imagina. Precisa de assistência. Olha, ela conseguiu pedir ajuda pela Alexa? Pela Alexa. Olha que legal. Então, a gente pode puxar esse assunto, que até como a tecnologia pode ajudar e liga no caso desse. SAMU, porque a porta tinha caído, ela estava aqui, e ela não saía, e sozinha, e Alexa, liga para fulano. Foi assim que ela conseguiu assistência. Tá certo. Olha, no próximo bloco, então, a gente volta com a doutora e a gente vai fazer esse passeio em casa que eu falei, para entender onde estão as possíveis armadilhas para você, nosso amigo e amigo, cair e se machucar, tá bom? Seja na queda ou até outros probleminhas também, mas tem participação que a gente vai trazer para vocês. Que foto linda, né, amiga? Fofura. A Mari mandou pra gente. Boa tarde, tô ligadinha no Falando Nisso, a gente fica feliz, viu? Tenho essa pequena aqui em casa e fico de olho, muito perigoso. Esses dias ela engasgou com um fiapo de mandioca. Que susto, hein, Mari? Mas uma fofura ela. Manda um beijo aí pra todo mundo. Obrigada pela participação, viu? Olha só, Luciene de Cruzeiro, boa tarde. Eu passei por um engasgo com remédio há 4 meses. Meu marido me salvou, quase morri, mas até hoje tenho medo de comer qualquer coisa e engasgar de novo. Foi terrível. A gente fica com trauma. Eu já passei por isso também, Luciene. Você vai ficar bem, tá? Mas que bom que deu tudo certo e você conseguiu ter aí o suporte do seu marido. Então a gente já volta com esse tema. Segura só um pouquinho e pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que fica o tempo todo aqui na tela. Vamos deixar aqui para você mandar sua mensagem e interagir com o nosso tema. 12 997 167989. Vamos para o resultado parcial da nossa enquete? A pergunta é a seguinte: você sabe fazer os primeiros socorros? A gente até então recebeu 62% dizendo que sim. Legal. O que traz um alívio, mas a gente já reforça com vocês também esses primeiros socorros. E o 37,5% que falou que não, presta atenção nesse programa que pode ser muito importante para você, tá bom? É sempre bom saber. Olha só, você participando com a gente, contando aí sua história,
história, dando um relato, fazendo uma pergunta, não esquece de usar a hashtag Falando Nisso neste número aqui, 997167989, para concorrer aos 2 ingressos do Cinema VIP, tá bom? Que a gente sorteia no último bloco. Então a gente conta muito com a sua companhia. Tá certo. A gente comentou com vocês de fazer um passeio pela casa, então, junto à doutora, que está trazendo informações para a gente aqui de cuidados que a gente precisa ter. Doutora Alana, quais lugares na casa são possíveis armadilhas para a gente trazer esse alerta para quem está assistindo? Imagina, né? A nossa própria casa. Banheiro é um detalhe, né? Piso molhado, tem tapetinho. O tapete é um grande vilão pro idoso, né? A gente parece que é uma coisa simples, é de decoração, fica bonito, mas a gente tropeça, a ponta do sapato fica presa, não tem jeito, aumenta muito o risco de cair. A hora de levantar na madrugada, à noite, no quarto também, ambiente escuro, é fator de risco, né? Então, iluminação, tapetinho, são coisas que a gente tem que ter atenção. E a gente sempre fala aqui no programa também da importância da atividade física, né? Assim, que é também muito importante, porque a questão claro, da idade, da queda, da falta de reflexo, ou às vezes da falta muscular de fazer uma queda, não conseguir levantar, ou de ter essa fraqueza mesmo, que a gente vai perdendo os músculos ao longo da vida, a importância também de ter uma qualidade de vida, né? Ana, você pegou assim um ponto super importante. A principal causa de queda é a falta do exercício. A melhor forma da gente prevenir uma queda é com o exercício. Falei da questão do ambiente, da gente adaptar, mas o exercício é fundamental. Você tem um corpo preparado, você consegue ali lidar com aquela situação, né? Ele melhora o reflexo, né? Diminui o risco de queda, mas a gente, com o envelhecimento, a gente passa por um processo chamado de sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, se você não treina, você perde mais músculo e você cai mais, né? Aumenta mais o seu risco de novas quedas. É algo muito sério, né? A Conceição Freire, a primeira participação de hoje que a gente traz aqui de pergunta, na verdade comentário, ela diz que ela não sabe fazer os primeiros socorros. Que bom que o programa vai te ajudar, minha amiga. E está concorrendo um par de convites para o cinema. Uma vez minha vizinha estava caída na entrada do prédio, na porta do hall, tendo convulsão. Foi horrível. Já a gente vai trazer junto ao tenente do Corpo de Bombeiros o que fazer numa situação de convulsão de alguém que você está assistindo ali. Perfeito. Que é importante. Sim, sim. Obrigada, viu, Conceição, pela sua participação. Vamos ver mais uma, gente? O Ale mandou hashtag Falando Nisso, também está concorrendo aos nossos ingressos do cinema. Não sei fazer, tenho uma noção de como realizar os primeiros socorros, mas morro de medo de algum dia acontecer algo e eu não saber o que fazer. Eu também morro de medo, viu, gente? Eu aproveito esse programa também, assim como vocês estão em casa, para aprender aqui, né, todos os dias. Com certeza. Próximo comentário que a gente trouxe aqui, obrigado pela participação de todos. Ô, minha amiga Vandutini, acho que toda mãe já passou por algum susto, né? Ai, nem fala. Eu já precisei desengasgar minha filha quando era bebê. Por sorte, eu tinha feito o curso de primeiros socorros e foi o que me ajudou no momento desse tema, é muito importante. Obrigado, viu, minha querida, pela participação, e eu sei que seu trabalho também, junto com o Pedro Dutini, é muito importante para isso. Eu ia até falar isso, que inclusive o Pedro posta vídeos na rede social. Excelente. Em relação a isso. Ele até usa a Júlia, né, a filha dele. É o doutor da Rede Vizinha, gente, mas ele é nosso amigo, Ele tá? é nosso amigo. É o doutor Pedro Dutini. Isso, e a rede social tem lá algumas dicas de primeiros socorros, manobras cardíacas. Fala, doutor, não é esse o nome do quadro? Fala, doutor, não lembro. O da Rede Vizinha, eu não sei. Não, ele tem no Instagram dele mesmo, ele posta também. vídeos. Sim, é verdade, mas é excelente, vale a pena curtir. Um beijo, Van. A Arlete Ferrari mandou pra gente. Já vi inúmeras vezes como socorrer alguém, mas não sei se vou conseguir fazer corretamente na hora do susto. Quando eu era criança, me engasguei com uma espinha de peixe. Minha mãe ficou desesperada. Não me lembro de detalhes, mas deu tudo certo. Hashtag Falando Nisso está concorrendo aos nossos ingressos. Tem a questão emocional também, né, gente? Que na hora, às vezes você até sabe como lidar, mas fica desesperado, né, doutora? Eu vi a enquete de 67%, mas na hora do vamos ver, dá um desespero geral, né? Mas é importante a gente sempre falar como prevenir, o que fazer na hora, porque dá um susto mesmo, é normal, né? Com certeza. A doutora Orlando já volta para responder mais perguntinhas. No próximo bloco, de maneira prática, a gente traz manobras para vocês. A gente volta agora com o nosso assunto do dia. Eu quero ver o resultado final da nossa enquete. Será que você sabe aí fazer os primeiros socorros? 53,8% diz que sim, 46,2% diz que não. Então, gente, agora é o momento da gente, para quem não sabe ainda, ou para quem sabe, relembrar também aí, para aprender a fazer os primeiros socorros na prática, né, meu amigo? Aqui no estúdio a gente está com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Diego Nunes. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Tenente, a gente está aqui com uma dinâmica que a gente vai trazer para o pessoal, ainda mais porque o engasgo foi uma coisa que o pessoal falou bastante. E também, quando a pessoa, de repente, cai
parece que não está respirando, a gente não sabe nem fazer a manobra. Tem como a gente trazer informações para quem tem em casa de maneira prática? Eu sei que você trouxe um modelo aqui pra gente, não foi? Um adulto. Isso é um boneco de treinamento, um manequim Annie, conhecido mundialmente para essa finalidade. Ele já tem a composição dele é próxima ao tórax humano, ele consegue ventilar, expande o tórax com ar, então ele é feito justamente para treinar a manobra de RCP. Vamos aprender todos juntos, então? Qual que a gente pode primeiro fazer aqui, doutor? Posso eu aprender com você? Eu sei que a Ana já é prática, né, Ana? Você nunca fez uma reanimação? Eu não sei. Eu também, graças a Deus, eu nunca tive que fazer. Primeiramente, se a gente for fazer uma reanimação, a gente acredite que por algum motivo ela teve uma parada cardíaca. Pode ser um forte impacto, um problema cardíaco, um afogamento. No caso de um afogamento, ela vai entrar em parada respiratória e posteriormente em parada cardíaca. A gente tem alguns graus de afogamento, vi na reportagem ali, chegou no grau 6, ela chegou no, até mesmo pelo tempo que a pessoa fica sem respirar, vai faltar oxigenação no cérebro. Então, mesmo que você consiga reverter a condição dela, pode ser que ela volte com sequela. No grau 6, é cerca de 7% só que você consegue reverter. E nesses casos tem que fazer a manobra. Sim, vamos mostrar na a prática. manobra ela tem alguns pontos. Vamos começar tem que ajoelhar ou não? Como que sim, vamos lateralizar. Primeiramente, se você fosse analisar uma vítima que por algum motivo teve pode vir para cá, só para o tenente, só para o pessoal de casa ver você em qualquer caso, a gente vai fazer primeiro uma análise primária. A gente tem que verificar se ela respira. Então, e como que vê isso? Chega pertinho assim? Então, a gente evita hoje chegar muito perto por questão de contaminação. Vai que essa pessoa vomita. Então você pode se expor a um risco desnecessário. A gente tem o ver, ouvir e sentir. Tem até uma espuminha aqui para não machucar tanto o seu joelho aqui, ó. Não, mas eu faço bastante oração de joelho, então eu tô acostumado, pode ficar tranquilo. Então, mas numa análise primária, você vai primeiro ver se a vítima respira, se ela tem batimento. Então, inicialmente, você vai tentar chamar ela. Você vai, oi, tudo bem? Não teve retorno. Então, dependendo do que aconteceu, se ela se acidentou, caiu de moto, caiu de uma altura, ou simplesmente caiu, convulsionou. Se você não teve retorno, e você vai ver se tem expansão do tórax. Você vai até sentir, vai ver se está movimentando o tórax, o abdômen. Põe a mão aqui. Se está respirando, se está ouvindo. Se você não percebeu respiração, então você já acredita que tem uma parada respiratória. Sim. Vai precisar fazer uma assistência ventilatória, mas uma pessoa... Então, para saber se está respirando ou não, é só pôr a mão aqui. Se tiver movimentação... Você vai perceber a movimentação, barulho, se está saindo ar. Você só não chega muito perto por questão de contaminação. Mesmo porque na época que teve o Covid, a gente tem toda uma mudança de protocolo para você não se expor a risco. Não, super entendi. Perfeito. Você não sabe o que essa pessoa tem, então, que ela pode contaminar. Infelizmente, não tá. O que eu faço? Vai ver se ela tem pulso. Então, você vai ver o pulso carotídeo. Vai perceber que se tem pulsação. É fácil de pôr, né, amiga? A gente é só pôr aqui do ladinho. A gente só não coloca cruzado para não achar que está... Mas só para a gente dar tempo de fazer, até mostrar as outras coisas, vamos já partir para a parte prática de massagem? Tá em parada, você vai fazer a massagem. Você vai... Não senti nada. Você vai fazer uma linha aqui no meio do tórax, você vai ver a linha média da axila com a linha do meio do... Tá benzendo aqui, ó. Parece deu uma benzida. Você vai achar a linha média que vai dar na parte baixa do externo, mais ou menos. Numa anatomia normal de um homem, seria a próxima altura do mamilo. Você vai colocar uma mão sobre a outra, sua mão forte embaixo, a sua mão fraca em cima. Aí vai trançar uma por cima da outra aqui. E você vai usar essa região aqui, ó. Como que você fez a mão? Que eu sou meio lerdo. Assim? Isso. Você vai usar essa região hipotenar da mão. Essa aqui, ó. Essa região que vai bem aqui no meio do peito. Aqui, então o peso assim do seu aqui, corpo ó. vai aqui. Assim? Isso. O seu braço vai ficar esticado. Você não vai fazer com o braço fica esticado, você usa o peso do corpo. Não acredito. Assim? Não. Você vai jogar o corpo. Isso. Cansa. Assim? Cansa. Você quer tentar 30 segundos para ver? Não, obrigado. A gente não tem esse tempo na TV, senão eu tentaria. Porque parece que é uma coisa simples, mas é cansativo, mas a profundidade está baixa. Força. Tem que ser mais forte. Você tem que sentir essa mola até o final. Isso. Você sobe rápido e sobe tudo. E é com força? É forte. E dá uma impressão que a gente vai machucar, né? Pode machucar, pode ser que machuque. Mas se for um idoso, pode machucar de quebrar vai ouvir mesmo. Um estalo. E tem que fazer por uns 30 segundos, é o ideal? Não, você vai fazer até a pessoa voltar ou até... E aquela história de que o pessoal fazia assim, depois fazia assim, ó. Eu vejo muito isso em série. Em filme. Assim, a gente entra novamente na questão de contaminação, né? Então é melhor não fazer No isso. bombeiro, principalmente quem trabalha no guarda-vida, no GBMAR, eles vão ter um equipamento para uma máscara
que o ar só vai, não volta. A máscara pocket. Então, gente, aquela coisa de, eu vou fingir que eu tô afogando pro bombeiro dar um beijinho, não tem mais, tá bom? Cortou. Agora tem um negocinho ali, já era. Se for um parente, se for o seu filho. Aí tudo bem. Então é aqui, né? 30 segundos aqui. E esse ritmo é como se fosse aquela música do Bee Gees. Qual? Stay alive. Que é aquele 100 a 120 por minuto. Ou a do Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Eu gostei dessa técnica. Baby Shark. Nossa, mas na hora lembrar do Baby Shark, hein, gente? Assim, a reanimação cardiopulmonar ela vai ter algumas áreas de atuação. A principal são as compressões torácicas. Mas também vai ter as ventilações, que se não tiver uma máscara, o ideal mesmo é justamente uma bolsa que você vai inflar o ar, com auxílio de oxigênio ainda, que vai ter uma tubulação de oxigênio junto para você. Ô, Diego, até um assunto que está em alta, que a gente até recebeu uma participação aqui sobre a crise convulsiva, né? O que fazer quando a gente vê alguém tendo uma convulsão? Então, na crise convulsiva, as pessoas falam que tem que pôr a mão na boca, pegar um alicate para segurar. Para a língua não engolir, né? Engolir a língua, já vi isso já. Não, você não precisa. Você pode lateralizar ela, para ela, se caso ela estiver babando, estiver vomitando, para ela não levantar, né? E aí é só fazer isso, é ter esse cuidado de tirar as coisas de em volta também para não se machucar. Tem a questão de virar de lado? Preferencialmente de lado, você pode virar de lado ali, se caso ela estiver com espuma, estiver vomitando, alguma coisa, para ela não engasgar. Tá certo. Mas não tem necessidade de você travar o corpo dela. Você pode evitar que ela bata no chão, que ela se lesione, mas você não precisa segurar ela, também não precisa segurar a boca dela. Que a gente ouve essas coisas mesmo. Olha, no próximo bloco a gente pode voltar então, Tenente, trazendo informações em relação à criança. Sim. A criança engasgou, uma pessoa engasgou. O que fazer? Acho que o engasgo é importante a gente trazer, né, amiga? Perfeito. Pode ser? Pode, claro. E olha, como prometido no último bloco, a gente ficou de demonstrar para vocês, no caso de engasgo, principalmente de crianças, papai, mamãe, vovô que está assistindo a gente, quando uma criança engasga, tem a questão emocional também, que todo mundo se desespera, mas o que fazer nesses casos? Lógico, quando é um parente nosso, tem que ter um pouco de sangue frio e analisar a situação e resolver o problema para que ele não evolua para uma situação pior, uma parada cardiorrespiratória. Se a criança não está respirando, que ela engasgou alguma coisa, se for uma criança um pouco maior, provavelmente vai ser algum objeto sólido. E você vai conseguir tirar, muitas das vezes. Você vai fazer um pinçamento. Vai expor aqui as vias aéreas, a boquinha da criança e vai conseguir tirar. Uma criança de colo, normalmente ela mama só. Ela vai engasgar com líquido. Esse engasgamento com líquido que ela fica... É uma pasta, na verdade. O leite ali materno vai estar grosso, né? Vai ser uma substância mais grossa, vai travar aqui na garganta da criança. Então, a primeira coisa, você vai observar, ela vai começar a mudar a coloração, você vai ver que ela não está respirando, você vai ver, ouvir, sentir que ela já não vai estar respirando, você vai olhar aqui. Você pode fazer isso sentado também, não precisa estar em pé. Tá. Eu gosto particularmente de travar a perninha aqui embaixo da axila por questão de segurança. Segurança, excelente. Travar aqui ó, a cervical da criança na mão, para não ficar que a criança tem o pescoço molinho, é né? verdade. Então, o bebezinho, você vai... Aqui na cervical dele vai travar o pescocinho dele. Aqui você viu, ele realmente não está respirando. Sim. Você tentou estimular a tosse, colocou ele no ombro, tentou fazer ele tossir, não conseguiu, não teve retorno, ele realmente está roxo, não está respirando. Aí você vai ter que iniciar as manobras. Teve algumas mudanças recentes da Associação Americana do Coração, Sim. American Heart Association, que antes esse procedimento a gente fazia com 2 dedos. Em bombeiro ainda, nossos protocolos estão sobre análise, a gente mantém, mas atualmente... Vou pedir para você, Tenente, virar para a câmera e fazer virado para essa câmera 2 aqui, para o pessoal de casa ver bem o movimento. Não tem, teve essa mudança, mas ainda funcionou por muitos anos, a gente ainda está no nosso protocolo, com 2 dedos aqui, fazer 5 compressões torácicas, mais ou menos na linha dos mamilos. Com força também. É igual, parecido com o RCP, no caso do bebê, você vai dividir aqui e vai fazer 5 compressões aqui. Agora, pelo protocolo novo, com a mesma região hipotenar aqui da mão, vai aqui 5 vezes. Tá. E com força. Com força, para empurrar, né? Para afundar um pouco aqui. Sim. É lógico, é um bebê, você não vai colocar muita força, senão você pode acabar lesionando ainda mais a criança. Ai, meu Deus. Mas a gente parte para isso, se caso não conseguir estimular aquela tussa, né? que ela venha expelir o objeto. Agora, para fazer a virada, para dar os tapas escapulares, você vai colocar a mão aqui de uma forma que você não tampe, não obstrua a boca da criança, o narizinho dela. Aí você pode colocar aqui com indicador e médio, ou pode colocar aqui também. Eu prefiro assim. O importante é não tampar a boca da criança, né? Aqui, aí vai virar ela para o outro braço. E mesma coisa, pode travar aqui na axila, deixando a cabeça dela ligeiramente mais baixo para ajudar a gravidade. E vai 5 vezes aqui também para... Com força também. Para forçar aqui dela, estimular a tosse, para desobstruir, para fazer sair a secreção ali. Depois vai olhar
não teve retorno. Repete Continua. isso até voltar. Vai repetindo até tentar voltar. Perfeito. Se caso ela realmente evoluir para uma parada, aí você vai ter que iniciar as manobras de RCP. A força é igual tanto para homem quanto para mulher? Essa é a pergunta que fizeram pra gente? Na massagem. A vítima ou a pessoa que está fazendo? A vítima, né? A vítima que vai receber. A gente é uma mulher, eu faço de um jeito. É um homem, é igual? É igual. É igual a força. O pessoal que mandou perguntinha pra gente. Na verdade, você vai observar a pessoa, a vítima em si, né? Se for uma vítima obesa, uma vítima com hipertrofia muscular, que tem um tórax muito grande, você vai precisar, para você conseguir fazer a profundidade da compressão, você vai ter que fazer mais força. Olha, eu vou te falar, ali eu fui fazer, amiga, comecei a ficar com dor no pulso. Dói, né? É difícil. Diego, a gente quer muito agradecer a sua participação. Obrigado. Eu acho que é um alerta para quem está assistindo a gente também. Sempre procurem informações, tá, gente? Claro que a gente conseguiu demonstrar só um pouquinho aqui, né, meu amigo? Mas é um assunto extenso, né? É um assunto extenso. Mas, tenente, muito obrigado. Aliás, para todo o Corpo de Bombeiros, a gente admira muito o trabalho de vocês. Portas sempre abertas para vocês virem aqui e trazerem conteúdo tão necessário. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. A gente tem muito carinho e admiração mesmo. Sim, a gente agradece, viu, sua participação. Muito obrigado mesmo. Pelo convite. E falando em participação... desculpa, meu amigo. Imagina, E falando em participação, tem a participação de vocês pelo nosso WhatsApp. Vamos ver? Vamos. O Renato Júnior mandou pra gente: Ana e Lucas, vocês são os melhores. Obrigada, viu, meu amigo, por estar aqui todos os dias com a gente. Aqui em casa fizemos várias ações para idosos, como barras de apoio no vaso sanitário, box de banho, além de assento de elevação, iluminação de emergência com controle remoto. Tudo para aumentar a segurança da minha mãe. Olha que maravilha, doutora. Doutora Alana Menezes, geriatra, está aqui com a gente. O Renato Júnior tá certinho? Tem que colocar essas seguranças na casa? Tá perfeito, né? Aquilo que a gente falou, a casa ela também precisa envelhecer junto com o paciente. E como que a gente consegue? A gente só pensa nisso depois que uma queda acontece. A gente tem que pensar antes, né? Evitar antes. Eu sempre falo para observar, ter atenção nos mínimos detalhes. Um pequeno tropeço pode ser um sinal de uma queda maior no futuro, né? Olha que interessante, a Tânia mandou pra gente um caso aqui, como é importante se manter calmo, né? Ela disse que é cuidadora de crianças. Em 2003, um bebê de 2 anos e meio engasgou com um pedaço de carne. Ela disse que fez os primeiros socorros durante o procedimento, pediu auxílio também pro filho dela, ligar pro SAMU para auxiliar. O problema é que eu não consegui manter a calma. Graças a Deus o bebê desengasgou. A calma neste momento é muito necessária, inclusive com os idosos também, né? Sim. Para saber manejar a situação, porque senão a gente acaba fazendo coisa errada. E eu acho que o mais importante na hora, claro, de ter informação é manter a calma, né? Isso é muito Como o tenente falou, tem que ser sangue frio na hora, esquecer que é familiar e agir. Doutora, você até que é médica geriátrica, que lida também com medicação, né? O medicamento, ele também atrapalha na questão de acidente doméstico? Quando, né, de repente o idoso toma remédio? Como é que funciona isso? É o risco de, por exemplo, uma criança ela tem risco de se intoxicar andando, ela toma um produto de limpeza, né? E o idoso? O idoso não é isso, né? Qual que é o risco? É a intoxicação pelos próprios remédios. Às vezes é um remédio que ele toma numa dose errada, uma dose a mais, aquilo pode aumentar a sonolência, risco de cair. Então, total supervisão também com as medicações, né? As medicações são para o bem, mas também podem trazer efeitos colaterais não tão desejáveis. Tá certo, viu? Obrigado você que está mandando perguntinhas pra gente e participações. Vamos colocar na tela essa pergunta, então? Vamos lá, o Breno José quer saber sobre crianças, causas de acidentes domésticos em crianças menores de 5 anos. Vamos pensar também nos idosos, pensando já que a doutora é uma geriatra, trazer essa questão, né? Muitas vezes a pessoa tem um cachorrinho, ama passear com um cachorrinho, precisa ter um alerta. A gente não está falando que você não pode ter um pet, é necessário, viu? Mas de repente um pet que pesa 60 quilos, vai te arrastar. Não, e às vezes até o pequeno que vem brincar, tropeça, não quer pisar no pet, não é verdade? Acaba caindo. Tem que ter esse cuidado, Já doutor? ouvi vários casos. É mesmo? Vários, assim, Lucas. Exatamente isso. Fui passear, o cachorro puxou, ou pequeno, ele tropeça, né? Ele anda aqui no meio. Eu tô com um cachorro pequenininho, ele anda no meu pé o tempo inteiro. Então, há um risco com coisas pequenas. De quedas também, falando de... Mudando um pouquinho do pet, mas o chinelo, né? Sim. O chinelo, Nossa, é verdade. ele que não amarra atrás. Sim, sim. A gente enrosca. Quantas pessoas já deram uma pequena muitas tropeçada? vezes. Eu também já tropecei assim. E brasileiro adora, né? A gente adora no calor, né? Sim, tem que tomar cuidado, viu, minha gente? Vamos para mais participação de vocês? O Cláudio Santos, de São José dos Campos, mandou pra gente: muito boa tarde a todos. Quais atitudes práticas podem transformar a casa em um ambiente mais seguro e reduzir significativamente o risco de acidentes domésticos, principalmente com idosos? Quero ir no cinema. Usou a nossa hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. Boa sorte, viu, Cláudio? Obrigada pela sua participação. Nesse caso, né, a gente até recebeu aquela mensagem do Renato falando que colocou a casa inteira em segurança. Quais hábitos e coisas que a gente pode fazer em casa de maneira prática para deixar os idosos em segurança?
Queda, então, a gente tem que adaptar o ambiente. Então, tapete, eu já falei. Vamos tirar o tapete da casa, gente. Eu sei que vocês amam aquele tapetinho. Aquele tapete que é emborrachado embaixo, ele ajuda ou é perigoso mesmo ele assim? também... Assim, o tapete solto é o pior, né? Porque ele pode até... Sim. Mas o ideal é que você tire. Tira ou o tapete. prender o tapete. Botar, por exemplo, aqui, ó, embaixo tá bom. da poltrona, né? Que ele fica mais preso. Tá Cuidado com o ambiente molhado. Então, se alguém tá limpando, passando... Evitar, talvez, jogar aquela água, né? Vamos só passar um pano mais simples. E iluminar. Às vezes você pode usar aquelas luzes que quando você se mexe, quando você se levanta, passa por um corredor, ela acende. É fundamental, porque às vezes, principalmente na madrugada, né? A gente quer levantar e ir ao banheiro e não quer chamar atenção, aí nem acende uma luzinha. Então, iluminação é fundamental. Tá certo. Gente, muita perguntinha chegando. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas fica primeiro agradecimento pela sua participação. O programa de hoje realmente foi um cuidado por você e por quem você ama. Espero que você tenha aprendido também com a doutora Alana. Agradece muito também, doutora. Suas informações tão importantes. Quem tiver mais dúvidas, né, gente? Eu sei que foi corridinho. Podem mandar lá pra mim que eu também ajudo, né? É verdade, é muito importante. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu acho que foi um alerta aí pra todo mundo, tanto a parte prática quanto as respostas aqui da nossa doutora geriatra que está com a gente. Obrigada por todo mundo que participou. E vamos ver quem foi o sortudo que vai pro cinema. Cineminha VIP. VIP, chique, hein? Chiquérrimo. Vai assistir lá, ó. Paulo Sérgio Madonna de Gé. É isso mesmo? Obrigada, Paulo, pela sua participação. Você foi o sortudo do dia. Obrigada a todo mundo que participou. A gente fica muito feliz com a sua companhia aqui todos os dias, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Até amanhã. Até amanhã, gente. Estaremos de volta cuidando da saúde bucal, que é tão importante, viu? Obrigado pelo carinho e companhia. Tchau, tchau.